Boa noite a todos. Boa noite. Hoje venho falando de um tema que é da passagem do livro Eclesiastes, do capítulo 3, versículo 1 ao 11. E nós iremos refletir sobre esta passagem, sobre os ensinamentos que nos é deixar e como isso se também adequa aos conhecimentos do Espiritismo. Então, vou colocar aqui para vocês. Bid help. Vamos lá então. Vamos ler juntos, não é mesmo? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e de tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tem visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles o exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Uma passagem grandiosa de ensinamentos, e ele começa justamente a se questionar. Olha quantas dualidades tem aí, não é? Ele começa falando que tudo tem um tempo determinado, e nós achamos que temos um tempo que é nosso, não é? A gente sempre quer atropelar o tempo. Nós queremos que as coisas sejam no nosso tempo. E ele vem nos alertar falando assim, não, tudo tem um tempo para acontecer. Tudo tem um tempo determinado. E para todo esse tempo, há um propósito para aquilo. Então, não é o acaso que nós passamos por determinadas situações, não é? Deus não faz joguetes, a espiritualidade não joga conosco. Então, tudo está determinado, tudo há um propósito. Será que a gente já parou para pensar nisso? Como tudo que nós fazemos tem um porquê, um propósito. Por que passamos por determinadas situações em nossas vidas? Muitas vezes costumamos pedir muito. Pedimos. Mas, às vezes vem a frustração. Porque tudo que você pede, às vezes, você não consegue alcançar. E aí a gente também não para refletir. Por que será que não alcançamos isso? Será que tudo que pedimos é para o nosso bem? Então, nós temos que aprender a viver o tempo certo. A importância do processo.
processo. E o processo é aprendizado. Eu coloquei ali na abertura para vocês uma imagem. A gente consegue colher as coisas na hora que a gente quer? Não conseguimos. Por quê? Porque primeiro é necessário semear. Então existe o tempo do quê? Eu vou semear, não é o tempo de colher. E nós queremos colher antes de semear. E a natureza é cíclica. Tudo é cíclico. Então é preciso entender que existe um processo e que esse processo é muito bonito. Porque é aquele caminho que nós temos que percorrer. Ninguém vai percorrer o seu caminho. Cada um tem o seu caminho para percorrer. Por isso nós não podemos julgar o caminho do outro, porque não é o mesmo que o meu, não é? E cada um tem um tempo para percorrer esse caminho. Quem entende de plantações, cultiva plantas, tem horta, né? Entende muito bem o ciclo da natureza, a importância de respeitar esse processo e que às vezes é importante eu ter que adubar a terra para que ela se fortifique e cresça. E nós, será que estamos também nos adubando? O que nós estamos nos fortificando para que a gente tenha o tempo certo do colher? E ele fala lá, ó, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Profundo isso, porque a gente conclui que a vida é feita de fases, a nossa vida tem fases, é cíclica, então cada fase da sua vida você vai viver experiências diferentes. E nós entramos em crises em determinadas fases da nossa vida, né? Não é fácil você ver seu corpo modificando. Tem aqueles que gostam de sempre estar se sentindo jovens e buscam meios para se sentir sempre jovens, porque é difícil olhar a própria imagem e ver que está amadurecendo, está sendo modificado. Mas o que tem atrás daquela ruguinha? Quantos caminhos você já percorreu na sua estrada, na sua vida? E ela tem uma história. E ela é bonita. Porque ela te trouxe momentos de alegria e de dor. Veja, a vida não é feita só de alegrias. Também temos que passar pela dor. E a dor nos ensina, nos lapida ainda mais. Porque há tempo que ele fala, deixa eu voltar aqui, há tempo de chorar e tempo de alegria. Então ele fala exatamente isso. Olha como tudo tem seu tempo. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, porque esse amadurecimento espiritual tem um processo que nós estudamos no Espiritismo, e eu convido a todos aqui que não estão ainda inseridos em algum estudo espírita, seja aqui no TED ou em outra casa, faça isso. Isso ajuda no equilíbrio, a você entender algumas coisas da sua vida que você tem dúvida. Conhecer sempre é bom, é um bom alimento, nos faz crescer. E vamos lá então entender o ciclo da vida. Kardec disse: nascer, viver, morrer e ainda progredir, sempre, tal é a lei. Olha como é cíclico. Lá no Eclesiastes não falou isso? É tempo de nascer e tempo de morrer. Então a vida é cíclica. Eu vou reencarnar e vou aprender. Então tem um tempo que eu vou nascer, crescer, amadurecer, voltar para a pátria espiritual.
e volta nesse ciclo para o nosso amadurecimento. Então temos aí a reencarnação. O que é a reencarnação? É esse momento que Deus nos dá essa oportunidade de poder vivenciar novamente, às vezes com as mesmas pessoas, mas em posições diferentes, né? Porque muda as relações, pode ser que nem sempre vai ser meu pai ou minha mãe, pode ser que venha como um amigo, como um primo, trocamos relações, às vezes nem vamos ter mais essa relação juntos, mas é nos dada essa oportunidade do renascer, da reencarnação, para que você possa o quê? Vivenciar esse novo ciclo de aprendizado. E esse novo ciclo de aprendizado que foi te dado, essa oportunidade, que não é para qualquer um, ela é, né, concorrida. Por isso que nós temos que saber viver da melhor forma possível, com sabedoria. E tendo essa oportunidade de traçar o seu destino, mas é um destino relativo, porque eu não consigo escolher os mínimos detalhes da minha vida. Eu escolho apenas alguns, porque estou submetida a leis universais, e uma dessas leis me diz que eu tenho livre-arbítrio. Então, quando eu reencarno, quando eu vou nascer, vem experiências novas, experiências que eu escolhi, para que eu possa corrigir algo que ainda não ficou legal, que está faltando ainda. É como aquela questão da prova, está meio certo ou está errado. Então são essas questões que nós temos que voltar e corrigir. E temos essa oportunidade. Só que para viver esse destino relativo, olha quantas coisas acontecem na nossa vida. Há momentos da bonança, mas há momentos da tormenta. E como é que passamos pelas nossas tormentas, que são nossas provas e expiações? Será que passamos com fé, com paciência, com resignação? Ou buscamos nossa ira, a nossa revolta com Deus? E aí nós entramos numa sintonia e se afastamos do divino. E por mais que Ele queira nos intuir de novo, para que a gente siga o caminho correto, a nossa vibração não permite. Mas é preciso viver esse tormento às vezes. Às vezes passamos por tormentos que é para voltar realmente para o eixo. Cada um tem o seu tormento. Cada um tem a sua dor. A minha dor não é igual do outro. A minha vivência não é igual do outro. Por isso a gente tem que ter esse processo da compaixão e da caridade e não do julgamento. Nesse processo cíclico, nossas provas e expiações estão ali, porque bem-aventurados, aflitos, que buscam Deus nesses momentos mais difíceis da vida. E cada um vai passar esses tormentos de uma forma, porque às vezes a gente não quer ver a saída, a gente está preso numa determinada visão que nos impede de ver outros caminhos. Então, a essência divina se faz importante nesse processo cíclico da vida, para que a gente possa voltar novamente ao nosso rumo. Então veja como a vida é cíclica. Eu tenho que nascer, viver experiências com pessoas diferentes, porque qualquer graça é viver com todos iguais, bonzinhos, não é mesmo? Por isso que eu falo, é muito bom ter animais, ter plantas, porque animais principalmente, porque nos ensinam um amor surreal. Mas
É preciso viver com humanos, porque os humanos que vão nos testar no nosso caminho, na nossa trajetória. E nós, seres humanos, somos falhos. Então, a importância de, nesse processo cíclico, a gente entender que tudo tem seu tempo. Para quem já estudou, para quem já pesquisou, conhece um pouquinho de Rudolf Steiner, pedagogia Waldorf. Não conhece? Busque conhecer. Antroposofia é uma ciência ligada ao físico e ao espiritual. Isso é uma ciência e que é aplicada em outros campos também. E essa ciência nos ensina que cada centênio nós vivemos uma fase da nossa vida. E nessas fases, se a gente não percorrer muito sólido, principalmente no primeiro centênio, que é do 0 ao 7, nós vamos ter problemas nas próximas. Para quem não conhece, busque conhecer, é lindíssimo. Não é ligado a nenhuma religião, tá? É voltado realmente para uma coisa mais científica, espiritual, do que uma religião a ser seguida. E aí, então, esse processo que eu mostrei para vocês é inevitável para que a gente possa, então, progredir, evoluir na nossa jornada. Tudo isso contribui para que a gente possa se melhorar cada vez mais. No nosso processo de evolução, precisamos desenvolver a paciência e a fé, que nada é perdido, apenas ciclos que terminam e novos ciclos que se iniciam. Vou dar um exemplo. Quando finda o ano, todo mundo faz votos. Votos para que o nosso próximo ano seja melhor do que o outro. Que nós tenhamos atitudes renovadas que a gente não conseguiu fazer no outro. Então é o momento que você coloca a sua fé, você deposita a sua fé naquilo. Está encerrando um ciclo para iniciar o outro. E é importante que nesse ciclo a gente também tenha essa firmeza de buscar concretizar, né? Porque muitas vezes nós planejamos, mas não damos um passo à frente para cumprir o que planejamos. A gente volta na nossa zona de conforto e sabotamos, né? A gente costuma se sabotar muitas vezes nos ciclos da vida. E é aí que mora, né, o perigo, literalmente. Porque você acaba ficando preso a determinadas situações da vida que você poderia já ter resolvido. Perceber as lições de cada ciclo nos permite dar um passo adiante na escola da vida. Então, quando nós entendemos a importância, né, de viver esses ciclos e respeitar os ciclos, a sabedoria dos avós. Nós respeitamos os mais velhos. Geralmente a gente tem a fase do conflito na nossa vida, né? Aquilo que nós sempre achamos que estamos correto, não precisa ouvir os mais velhos, mas os mais velhos têm ensinamentos já vividos e sabe caminhos de acertos e de erros, porque ele já viveu o acerto e o erro. Então, quando ele faz, né, uma... Como é que eu vou dizer? Até perdi a palavra agora. Quando ele vai te orientar, ele está falando porque ele já vivenciou isso. E é muito bonito que em certas culturas nós temos avós, um respeito pelos avós, pelos mais velhos. Isso é muito bonito. Então, o que é importante na escola da vida?
é permitir viver o seu ciclo da melhor forma. Você vai errar, nós erramos, mas também acertamos. Nós temos que desvencilhar dos nossos vícios e percorrer mais as nossas virtudes, fazer a reforma íntima, buscar Deus, conexão com o Pai maior, com esse canal divino que está sobre nós. Agradeça tudo sem julgar e peça apenas paciência. Então, se você está passando por um momento de dor, de aflição na sua vida, não peça a Deus que tire isso de você, porque as provas e expiações não podem ser tiradas. Mas você pode o que e deve fazer, assim como todos nós aprendemos um dia. Ore, mas ore com fé, do fundo da sua alma. Ore a Deus, peça a Ele sabedoria, força para passar por esses momentos. E tenha compaixão com o seu próximo, que muitas vezes está passando por uma situação difícil. Ore por ele também. Peça por ele, para que Deus também dê forças e os amigos espirituais possam estar naquele momento com ele, ajudando nessa travessia desse ciclo, até que chegue a bonança. Agradeça tudo sem julgar e peça apenas paciência e sabedoria para decifrar os mosaicos e quebra-cabeças que surgirem no caminho. Gratidão ao ciclo que se encerra, seja grato sempre. Viramos uma página para iniciar a outra, é um novo capítulo da sua vida. E é importante encerrar, é importante destruir o velho para começar o novo. Os indianos são ótimos nisso, né? Porque eles nos ensinam através de seus deuses. Tem o Deus da destruição, que na verdade ele não destrói as pessoas, ele destrói aquilo que não está purificado ainda, que precisa de uma melhoria. Então é preciso destruir o velho. Se você não destruir, como é que vai nascer o novo? Dê oportunidade para o novo crescer em você, para viver novas experiências da sua vida. Às vezes você está num emprego tão difícil e não está se dando oportunidade de mudar aquele ciclo. Permita-se. Olhe para frente. Pensamento positivo atrai positivo. Se você pensa negativo, o negativo vem. Se você reclama, vem 2 vezes. Então, temos que fortalecer as nossas vibrações e as nossas orações. Ter fé, gratidão, muito obrigado, aprendi, cresci, caí, ralei o joelho, estou de pé de novo. E estou forte com Deus, seguindo cada caminho. O que não podemos duvidar é do amor, da grandiosidade de Deus. E ter paciência de aguardar, pois tudo tem o seu momento para ocorrer. Lembre-se, não atropele o tempo. Viva cada tempo da sua vida. Tire cada lição dada daquele tempo, para que você possa sair fortalecido dali. Como eu disse, há tempo para tudo, não é? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, que nós possamos refletir um pouquinho mais em casa também sobre essa passagem, esses ensinamentos do Eclesiastes, que é profundo, ele é questionador, é uma fase questionadora da vida dele, que ele coloca, né, a sabedoria de Salomão. Então, olha como a importância do tempo. Veja o seu tempo, não atropele, respeite o tempo que Deus dá para tudo. Ok?
que muitas vezes o que pedimos não é o nosso melhor. E Deus sabe o que é melhor para nós. Confie, agradeça, tenha fé. Uma boa noite a todos.